Capítulo 3. O ofício divino. Alguns anos antes de entrar para o mosteiro, visitei uma exibição de pinturas do impressionista francês Claude Monet. Entre as obras de arte exibidas estavam uma série de pinturas da Catedral de Rouen 12, se me lembro bem. A primeira era a Catedral de Rouen às 7 horas da manhã. A segunda, a Catedral de Rouen às 12 horas da manhã. E assim por diante. Alguém poderia perguntar, mas o que Monet estava fazendo? Ele estava celebrando o efeito da luz sobre a matéria, a transformação da matéria que a luz produz simplesmente ao se chocar contra os mesmos objetos de ângulos diferentes. Certa vez reconhecia que, em um sentido, aquilo que pintava e repintava cada vez permanecia sendo a mesma velha catedral. Mas percebeu que era igualmente verdadeiro afirmar que o movimento da luz criava outra catedral, pelo menos a cada hora. Os impressionistas eram apaixonados pela luz, e eu acho que eles tinham razão em sê-lo. Quando nós, cristãos, celebramos o ofício divino, e celebrar, entre aspas, é o termo técnico apropriado, estamos fazendo algo análogo àquilo que Monet fez com a igreja em Rouen. Estamos adorando a divina luz, Jesus Cristo, a divina sabedoria, à medida que passa, irradiando a todas as criaturas. De uma forma que transcende a luz natural, a luz da divina sabedoria traz as coisas ao ser, nutre-as, conduz-las à plena identidade. E então as traz ao repouso. Mas o repouso não é o momento final. O pôr do sol não é o fim do movimento da luz divina, porque a luz de Deus se derramou sobre as criaturas. Elas são destinadas a uma segunda aurora, a ressurreição. Embora fosse gênio, Monet era incapaz de representar isto. Mas Jesus Cristo conseguiu, entre aspas, pintar a transfiguração de todas as criaturas no dia da Páscoa. No ofício divino, o cristão adora a luz divina, aquilo que os ortodoxos chamam de a luz que alegra, entre aspas, em 3 círculos que se interagem: o dia, a semana e o ano. O primeiro e mais fácil de ser percebido é o ciclo do dia. É o ciclo que mais tem em comum com estas obras de Monet. O ofício divino completo, tal como celebrado pelos monges e monjas nas comunidades contemplativas, começa muito antes do nascer do sol, em nosso mosteiro, às 3 horas da manhã. Sobre o primeiro ofício de vigílias, São Bento diz, abre aspas, levantemo-nos durante a noite para dar glória a Deus, fecha aspas. Nessa hora, adoramos o Deus invisível, o Deus transcendente e, ao mesmo tempo, um Deus que está muito próximo. Não podemos vê-lo nessas horas, mas podemos senti-lo. Podemos esticar nosso coração até ele e senti-lo. Geralmente, os salmos e hinos de vigília são sóbrios e às vezes até mesmo sombrios. Eles falam de um Deus que é o misterioso Senhor da história, um Deus justo e santo, e das tentativas de o ser humano corresponder a ele através de uma vida reta, vivida constantemente na sua presença. Eis um versículo típico de um salmo de vigílias, abre aspas, porque justo é o nosso Deus, o Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há de ver a sua face, fecha aspas. O ofício de vigília separa os grupos de salmos com 2 leituras longas, uma das escrituras e uma dos escritos dos santos padres. Nesse sentido, vigílias é a nossa, entre aspas, refeição mais substancial. Aquilo que ouvimos nas 2 grandes leituras, se realmente estivermos prestando atenção, é o suficiente para manter nossa mente e nosso espírito abastecido pelo resto do dia. A luz divina continua a se mover. Dionísio, o Areopagita, diz que ela está ao mesmo tempo sempre em silêncio e sempre em movimento. E nós a encontramos novamente na hora de Laudes. Laudes coincide com o nascer do sol, com a revelação, com o movimento do, entre aspas, incolor para o multicolorido, para o arco-íris. A criação existe antes do alvorecer, obviamente, mas para nós seres humanos, isto tem de ser assumido na fé. Quando o sol nasce, nós vemos o mundo de Deus.
E esse dom do mundo renovado a cada manhã deve atrair do cristão uma resposta de louvor e de gratidão, até mesmo de exultação. Sabemos que laudes significa louvores, e essa é certamente a nota característica deste momento do ofício divino. O ritmo dos hinos passa de lento para alegro, e os salmos do ofício, qualquer que seja o dia da semana, são os finais do saltério, os assim chamados salmos aleluiáticos. Aqui segue uma amostra, abre aspas, louvai o Senhor nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento, louvai-o anjos seus, todos louvai-o, louvai-o legiões celestiais, fecha aspas. Uma vez que começa, o salmista acha quase impossível parar. Como vemos, começa invocando os anjos e poderes celestiais para louvar a Deus. Daí ele passa a admoestar o sol, a lua, as estrelas, os peixes, as árvores, as montanhas, a assumirem parte na adoração do Criador. Finalmente, o salmista se cansa de enumerar toda a vasta variedade de criaturas que convoca a louvar a Deus por causa de sua bondade e de sua existência. E então ele termina com uma afirmação geral toda abrangente, abre aspas, tudo que vive e que respira, tudo cante os louvores do Senhor. Fecha aspas. Confira Salmo 150, versículo 5. Isto é laudes, e num tal clima espiritual, quem pode deixar de dizer aleluia? Manhã e tarde são as duas grandes dobradiças do ciclo diurno. Aqui, pensa-se nos capítulos iniciais do Gênesis. Abre aspas, houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Fecha aspas. De fato, laudes e vésperas, cantadas quando o sol se põe, são chamadas as horas cardeais do ofício divino, da palavra latina cardo, dobradiça. Mas a luz divina não salta da manhã para a tarde. Ao contrário, ela se move serena e tranquilamente, quase imperceptivelmente. O cristão segue o rastro sutil da luz de Deus, paralelo ao caminho demarcado para o sol. Entre laudes e vésperas, entre manhã e tarde, há o dia humano entre aspas. As horas de trabalho e produtividade, as horas de colaboração e competição. Esse é o período de mais intensa atividade física e intelectual para o ser humano. Para muitas pessoas, esse é o dia real, a oportunidade que temos de nos expressar e de deixar nossa marca no mundo em que vivemos. As horas menores do ofício divino, terça, sexta e noa, celebradas mais ou menos às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde, interrompem um pouquinho nossa atividade, mas não a ponto de comprometê-la ou de declará-la sem importância. Ao contrário, esses momentos mais breves do ofício divino, cada um com duração de 10 a 15 minutos, asseguram-nos que é o Espírito de Deus quem nos dá a vontade, a capacidade e a energia para empreender nossos trabalhos, terça, que é Deus quem, no momento de maior intensidade da luz, meio-dia, e também de maior intensidade do nosso trabalho, nos chama para um momento de repouso espiritual e de calma interior, e nos convida a renovar nossas forças corporais com a comida e bebida da qual necessitamos, sexta, e que é Deus quem retorna conosco ao trabalho à tarde, mas em um passo menos frenético, à medida que nós e o mundo começamos a desacelerar e a almejar pelo descanso, noa. Os salmos das horas menores são, na maioria das vezes, porções do mais longo dos salmos de todo o saltério, o 119. Este fala em muitas diferentes maneiras poéticas do desejo do cristão de encarnar a santa vontade de Deus no seu dia a dia. Eu imagino que esse fosse um dos salmos prediletos de Jesus, que desejava em tudo, abre aspas, fazer a vontade daquele que o enviou, fecha aspas. E então trata-se de um salmo perfeito para essa parte do dia, quando, além de se ter a oportunidade de, abre aspas, deixar nossa marca, também nos é dada a possibilidade de agir e interagir de tal modo que o nome de Deus é santificado, seu reino vem e sua vontade é feita na terra e no céu, através de nós, de nossa escuta, de sua palavra e de nós colocá-las em prática. E do nosso colocá-la em prática. Alguém poderia imaginar
que o monge ou qualquer cristão simplesmente está esgotado quando chega a hora de vésperas. Para a maioria dos jovens monges da minha comunidade, essa é a hora perfeita do ofício divino. Mesmo se nós, monges enclausurados, trabalharmos e vivermos no mesmo lugar e não precisarmos nos deslocar, vésperas é um tipo de chegar em casa. Acho que é porque a essa hora do dia, às 17 horas, nós voltamos a nós mesmos. Entramos na casa do nosso coração e encontramos Deus ali à nossa espera. O Deus de vésperas é um Deus carinhoso e afável. É verdade que Ele tem nos acompanhado com sua luz no decorrer de todo o dia, mas nas vésperas mostra-nos, a nós, como uma luz muito suave e amorosa, a luz do entardecer, e nos traz para mais perto dele. Os salmos de véspera falam da fidelidade de Deus, do seu cuidado dispensado em nosso proveito, das vitórias que Ele realizou na vida dos seus servos no dia que está por findar. O que mais marca as vésperas é o cântico de Maria, o Magnificat, cantado quase no final de vésperas a cada tarde do ano. O cristão que canta o Magnificat se identifica com Nossa Senhora na sua simplicidade, na sua humildade, na sua alegria. Maria canta, abre aspas, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez por mim maravilhas. Santo é o seu nome, fecha aspas. Sabemos que não somos tão santos como Maria, mas não é incomum que o coração transborde de paz e de ação de graças neste momento e acredite que aquilo que é verdade acerca dela também o seja para nós também. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Há um último momento, imediatamente antes de dormir, o ofício de completas. Trata-se de um instante de entrega, de abandono confiante, para aqueles que, entre aspas, habitam sob o abrigo do Altíssimo e vivem à sombra do Senhor Onipotente. Fecha aspas. Confira Salmo 90, 91, versículo 1. O dia deu novamente lugar à noite. A série de pinturas de Monet foi completada. Mas nós fomos real e permanentemente mudados por esse dia vivido na presença do Senhor, através do ofício divino. Abre aspas. Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, fecha aspas. Lemos no ofício de completas. É exatamente isso que ele está fazendo, dia após dia, todo dia. E somos capazes de reconhecer e de dar graças por isso na celebração das horas da liturgia.